Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rapinas do Mar, Rapinas TV. E hoje, primeiro episódio do Quarta para Duas, depois de um grande ato aí, tivemos uma briga feia aqui dentro do site, discórdia, teve dedo na cara, um gritando pro outro, se é moleque, se é safado. E aí, Alexandre, como é que tá? Feliz. Nunca provaram nada contra mim. Vai voltar a gravar aí. Criamos esse programa especial para a gente falar as groselhas que a gente fala. Vai continuar tendo as lives, principalmente com o João e o Gui, mas a gente também vão aparecer por lá, o Cássio também. Mas para quem tá em saudade aí do modelo old school aí de live, de podcast, matar um pouquinho a saudade disso. É isso aí, nosso primeiro episódio aqui do Quarta para Duas. Vamos fazer falar do que a gente gosta, né? Esse jeito novo, de cara nova. Esse dele aí tá velho aí, acho que. Esse é mais velho que É engraçado quando a gente fazia o podcast, né? Mas agora já faz 5 anos depois. É isso aí. E o primeiro episódio hoje, Império Contra-Ataca, relembrar dos primeiros episódios lá do Razocast. Cara, que já vão fazer 6 anos já da primeira temporada do Razocast, lá semana 4 de 2019, foi o começo dessa era aí, ainda blog do Seahawks Brasil. Foi semana 4 ou semana 5? Tu olhou antes? Eu acho que foi semana 5. Não, foi semana 5, né? O primeiro podcast foi aquele Seahawks e Rams, que o... Putz, me esqueci o nome do kicker agora. Nossa. Errou o chute. Teve a interceptação do Tedrick Thompson, a recepção fenomenal do Tyler Lockett, que foi a abertura do podcast durante muito tempo. Aquele foi um jogaço, né? Então, muito bom aí para ser o episódio de entrada do Razocast. Foi o começo ali do Rapinas do Mar, na época blog do Seahawks Brasil. Lá uma parceria que começou aí, Alexandre e nosso eterno Wagner, cara que deu a cara desse blog aí junto com o Alexandre. Eu cheguei um pouco depois, começamos lá falando de futebol americano. Então aí 6 anos nessa estrada. Muito legal, e acho que cada episódio que a gente faz aqui, que a gente reúne, nunca esquecer do nosso eterno Wagner, que realmente foi todo esse jeito de falar de futebol americano, do jeito leve, engraçado, fazendo piada, muito tem dele aí. E é um cara que vai estar sempre com a gente aí. Eu sempre digo, sempre que eu recebo algum elogio do site, ou a gente atinge alguma coisa que a gente queria, eu nunca me esqueço que foi o Wagner que montou isso aqui comigo, que tinha o podcast era muito mais, sempre começou com esse tom de humor por conta das participações dele também. Então é um legado que ele sempre vai deixar aí. Então, começando mais um projeto novo aí, não poderia deixar de agradecer a ele, dizer o quanto eu sou grato pelo que ele ajudou e da saudade gigantesca que ele deixou. É isso aí. Acho que cada vez que, com certeza, onde quer que ele esteja, ele tá sorrindo, rindo das palhaçadas aqui, que eu sei que ele gostava muito. E é isso aí, né? Bora começar aí falar do assunto que
a gente mais entende, que a gente estuda aí há tanto tempo, dedica tanto tempo para entender desse assunto, que é claramente as nossos reality shows, né? E essa aí teve a divulgação do roster de A Fazenda essa semana, com nomes sensacionais aí, né? Outra vez, só para falar, ajeitar 2 pontos. Primeiro que o kicker que errou aquele chute foi o Greg Zuerlein. Você Greg Zuerlein. Ele aqui, conhecidíssimo, né? E lembrando que a gente bota os nomes dos episódios, nomes de filmes. E aí o primeiro episódio foi Star Wars episódio 5, então fazendo uma menção a ele, vai ser o episódio 6 esse aqui. E eu achei o tweet, a primeira vez que a gente falou foi sobre a contratação do Mike Daniels, defensive tackle. É verdade. Dos Bengals. Eu acho que falei alguma... Tu falou sobre a chegada dele lá, eu comentei alguma coisa sobre o cap, alguma coisa assim. Mas eu tava querendo achar qual foi o defensive tackle aí que começou a juntar isso aí. E aí achei, foi o Mike Daniels, acho que a galera que mais tá acompanhando há menos tempo não vai lembrar tanto dele. Mas foi um bom defensive tackle lá nos Packers. Depois Os Packers. passou por Lions, Bengals, pra terminar a carreira. Foi o começo, o início de tudo aí. Depois era uma ideia de um projeto que seria um pouco maior, um projeto maior. Aí teve hoje em dia já tá pacificado, mas teve um cara que falou que os textos do Alexandre eram rasos. Vamos guardar essa história pra contar durante a temporada aí. Na semana de bye. Na semana de bye que vai ter menos pauta, a gente conta a história completa. Guardar a audiência aí na melhor escola João Kleber. É isso aí. Para! É isso aí. Então essa semana aí, elenco divulgado, não só do Seahawks, mas também aí da Fazenda, com grande elenco. Grande elenco do seu ponto de vista. Porra! Não, eu tinha comentado com o João, que foi o João que me passou essa pauta aí. Pra depois não ficar dizendo que só a gente não fala sobre futebol americano. Mas ele me passou e tem o nome da pessoa e tem o que seria a ocupação dela, né? Que muitas nomes aqui não são a ocupação. E aí eu tava passando nos nomes aqui e tem Jennifer Castro, mulher do avião. Eu fiquei 2 horas pensando no que poderia significar mulher do avião. E aí o João me contou que era aquela mulher que não deixou a criança sentar no lugar dela lá. Então ela conseguiu chegar num nível de subcelebridade que é convidada para Fazenda. Então assim, acho que o grande nome de peso aí outro nome que aqui achei totalmente subestimado é Jesus Luz. O cara foi namorado da Madonna, mas colocaram ele aqui como modelo. Vacilado. Se no mesmo grupo tem escrito ex-Davi Brito, namorado do Belo, tem que ter namorado da Madonna. Ex-Madonna, Não pode existir. Isso aí, ele vai no entrevista do emprego, ele não tem os lugares que ele trabalhou. O primeiro lugar que ele tem, que ele namorou com a Madonna. Depois, outras coisas. Depois disso tem o grupo do pessoal que é a família, né? Tem o pai da VTube. Quem mais? Luiz Mesquita. Filho do Otávio Mesquita. E pro jovem aí, não deve fazer a mínima ideia de quem seja, né? Não o Luiz Mesquita, né? O Luiz Mesquita também. Mas o pai do Luiz Mesquita. E o nome que eu fiquei mais indignado de ver na lista é o João Liberato, né? Também conhecido como Gugu. O filho do Gugu. O cara tem dinheiro, mora na Flórida, Orlando, sei lá. O cara poderia estar cobrando coxinha e água de torneira engarrafada no grau a R$70. Ele vai querer ganhar dinheiro na Fazenda, pô. Tu sabe que isso é um mito, né? Que a galera criou, né? Mas muita gente acredita aí que o Gugu era dono desse. Inclusive achava que tipo era Grupo Rodoalimentício Augusto Liberato. Isso, exatamente.
que a sigla era algo referente a isso, né? Daí tem outros nomes de pequeno peso. Cadê? Eu ia dizer pequeno peso, mas. O que eu me lembrei aqui, tem Tamires Assis e tá escrito ex-Davi Brito. Eu sou um cara que não sou muito ligado aí do público jovem, né? Eu parei no Bruno De Luca. E aí tá ex-Davi Brito. Eu achei, com todo respeito, não tem ex do Davi Brito, que deveria estar escrito aqui ex do Davi Brito. Faltou um artigo aí. Exatamente. Pra mim parece que ela era Davi Brito antes e agora é Tamires Assis. Me desculpe aí a minha interpretação, mas foi essa informação que eu pude trazer aqui. Mas aí o João também. O João que me julga aí falar sobre o que eu gostar de reality shows. Mas foi ele que trouxe essa informação aí do querido Davi Brito. E depois tem um bocado de gente que muita gente não sabe quem é, ou muito menos. E, inclusive, tá vendo? Assim como na NFL, tem cara que faz o roster, né, dos 53, faz aquela alegria, né, avisa pra mãe, pro pai, pra esposa, opa, fiz o time aí, eu vou estar na NFL, e 2 dias depois é cortado, né, pra dar vaga pra outra pessoa que foi cortada de outro time. E já tivemos esse primeiro caso aí na Fazenda, que foi a mulher do querido Serginho Malandro, que nem entrou ainda no confinamento, já pediu para sair. Já temos a primeira eliminada. Então é basicamente esse tipo de elenco aí. É basicamente o DeAnthony Bell, né? Que hoje, no dia que estamos gravando, foi cortado. Tinha sido cortado, tinha ficado no time, foi cortado. Ele passou por todas as emoções, né? Ficou no time, foi cortado para dar vaga para outro cara. E depois voltou pro practice squad, roubando a vaga de outra pessoa, né? Do Satola Almeida, no caso. Então, temos de tudo aí nesse elenco aí que vem fortíssimo. Grande elenco. Temos aí Guguli, grande elenco. Pra estreia desse. Quem não entender muito das referências está obrigado a assistir o Choque de Cultura completo e falha de cobertura para poder capturar as referências. Uma delas é essa do Guguli, que também no episódio do nosso querido Choque de Cultura. É isso aí. E, cara, essa da história aí da nossa queridíssima Jennifer Castro, parente de Alexandre Castro aí. Longínqua, né? Longínqua aí, parente de Alexandre Castro. A mulher, ela ficou famosa por um vídeo de 15 segundos, sem falar nada, que ela só ficou olhando torto pra mulher dando chilique de topião. E na NFL tivemos aí. Basicamente o Mr. Bean, né? Basicamente o Mr. Bean. Só que sem humor. E na NFL tivemos aí alguns Jennifer Castros, alguns mulheres do avião aí. E a gente queria trouxe essa provocação aí, hein? Quais os maiores Jennifer Castros, troféu Jennifer Castro da NFL, com jogadores que apareceram num único jogo, numa única temporada e depois sumiu. E aí levantamos bons nomes aí. A gente fez nosso setor de pesquisa aí, para depois que diz que a gente não fala sobre futebol americano aí desse programa. Trouxe alguns nomes, a gente vai destacar vou destacar um, tá vendo destacar outro, depois a gente passa por esses nomes, mas assim, o que eu vou destacar é o querido Nick Foles. Se você viu só o final da carreira do Nick Foles, você não pode lembrar dessa história, mas em 2017 o Nick Foles era o reserva do Carson Wentz, que vinha tendo uma temporada fantástica. Sim, o Carson Wentz, que agora está nos Vikings, que foi um bagre durante muito tempo. Cara, foi quase. Era pra ser MVP aquela temporada. Totalmente ele seria, se ele não tivesse machucado. E aí ele se machuca, se eu não tiver enganado, memória não me falha, eu acho que foi no jogo contra os Rams, mas não tenho certeza. Mas no último jogo da temporada, o time classificado já, em primeiro da NFC, inclusive. Por isso que eu não gosto muito de colocar titular para jogar jogo que não vale nada. É melhor colocar o reserva, que o cara pode ainda estar querendo alguma coisa, mas titular o cara às vezes entra meio mole, meio desligado.
Não que tenha sido esse o caso da lesão, né? Foi uma fatalidade e tal, mas só pontuar. E aí o Carson Wentz se machuca. E aí o torcedor do Philadelphia Eagles pensa, né? Acho que nem o João do Philadelphia Eagles, né? Nem o torcedor João do Philadelphia Eagles ia achar que a vitória viria, né? Então, assim, parecia ser uma questão de tempo ele ser eliminado. Mas o Nick Foles vence os Bears, meio que na bacia das almas, né? Naquele chute, naquele doink, hello bola, do chute bate me esqueci qual é o nome do kicker, mas vira e mexe do Anthony Curti comenta o nome dele, mas me fugiu agora a memória. Erra o chute, depois eles ganham dos Vikings, que tinha já ganhado do Milagre de Minneapolis, né? É verdade. E chegou no Super Bowl para jogar com ninguém nada, ninguém menos que o Tom Brady, né? E os Patriots muito bem naquele ano, tanto do lado defensivo como do lado do ataque. Eu acho que o Tom Brady naquele ano foi o quarterback menos sacado, que menos sofreu pressão, salvo engano. Assim, a linha ofensiva dele estava voando. Inclusive o jogo é muito equilibrado e só degringola, né? Assim, quando o Chris Long consegue fazer um sack lá no Russell Wilson, no Tom Brady. E aí o Nick Foles vence aquele jogo. Eu nem me lembro se ele chegou a ser o MVP do Super Bowl. Não tenho essa memória. Mas, assim, ele carregou os Eagles ali. Claro que uma mente ofensiva muito boa, uma defesa forte. Mas teve esse destaque. Foi muito responsável também pela vitória. Mas depois disso, no outro ano, os Eagles ficaram meio perdidos de vamos dar uma chance pro Wentz, vamos dar uma chance pro Foles. Nenhum dos dois jogou bem. O Foles eu acho que foi trocado ou assinou com os Jaguars. Depois jogou com os Bears, onde inclusive venceu os Seahawks. E aí virou meio que só um reservão mesmo. O cara reserva. Mas assim, teve seu momento aí de aparição de janela do avião. É isso aí. Eu queria fazer um destaque aqui de Jennifer Castro aqui para David Tyree. David Tyree, que é ninguém mais, ninguém menos que o cara do Helmet Catch. Você percebe que ele é famoso quando você não conhece ele pelo nome, mas por alguma coisa que ele fez. Exatamente, tipo mulher do avião. Exatamente. Aí o David Tyree foi o cara do Helmet Catch, né? E eu até assustei, né, quando eu fui pesquisar mais sobre o David Tyree. O David Tyree, ele teve 650 jardas na carreira. Cara. 650 jardas na carreira. Não era um cara muito bom com as mãos. Ele descobriu que era bom para pegar com a cabeça. Pena que descobriu isso tarde demais. Foi a última recepção dele na NFL. 2008 ele teve lesionado. Não sabia. Foi a última. Ele até em 2009 ele foi para os Ravens, mas não jogou nada. E em 2008 ele teve uma lesão no joelho. 2009 foi para os Ravens, não jogou nada. E a carreira dele se encerrou com uma recepção segurando a bola na cabeça. E é isso aí, a história de David Tyree, cara, que vai ficar eternamente lembrado na NFL por ter feito o famoso Helmet Catch. Para quem não assistiu esse Super Bowl muito disputado, né, com os Giants e dos Patriots. E ele faz essa recepção. Eu tava falando com o Taveira, a gente tá gravando aqui pela segunda vez, porque deu um problema no áudio. Então no outro. E porque a gente também passou 1h20 falando pro outro. Vamos ver se a gente consegue terminar mais rápido. Mas eu não lembrava, para mim era claro que tinha sido o Victor Cruz que tinha feito essa recepção, que era um dos recebedores bons que o Giants já teve. Mas aí quando o Taveira me mandou o nome David Tyree, eu faço a mínima ideia de quem seja. Ele, não, pô, Helmet Catch. Aí eu, agora você que é. Então, assim, realmente, e assim, foi uma recepção decisiva, né? Estilo aquela
que também eu acho que é uma das melhores recepções do Super Bowl, aquela do Edelman contra os Falcons, do 28-3. Que ele encaixa a Ele, bola. ele no chão, antes dela pingar, ele puxa ela. E é engraçado que quando os juízes estão revisando, tá o defensive back dos Falcons, eu acho que é o Alford. Tipo, não, cara, bateu no chão. Ele, não, eu puxei antes dela cair. E aí foi uma recepção muito importante para aquela virada que dificilmente irá acontecer novamente. Mas um ponto importante aí. Famoso 28-3 dos Falcons contra os Além de Patriots. tudo, é tão marcante que uma das pessoas mais importantes da minha vida vai ser o 28 de março, né? Que é a minha esposa. Então, assim, a NFL me lembra até isso. Caramba. E é isso aí, né? Vamos falar então mais sobre NFL aqui. Essa semana tivemos aí grande anúncio aí da oficialização de NFL na Sport TV agora com Anthony Curti e confirmado hoje Paulo Mancha e Pedro Pinto comentando também. E, cara, grande elenco aí para fazer. Grande elenco para fazer NFL na Sport TV. Nova casa para a gente assistir aí. É interessante como o mundo do dinheiro muda muitas coisas. Assim, a Globo nunca pareceu estar tão envolvida com nada de futebol americano. De uma hora para outra, os caras fecham o pacote aí para transmitir a NFL, né? Eles tentaram. Se o João. Se vocês qualquer coisa, veio aí nos comentários aí do João. Vamos dar ele comentário depois, porque o João foi o paladino da justiça atrás dessas informações aí sobre o que vinha acontecendo, cobrou o posicionamento da ESPN, enfim. Mas a Globo basicamente fechou, pelo que o João tinha comentado comigo que ele tinha pesquisado. A ESPN gastou muita grana na exclusividade da NBA, com a consideração da Série B e da Liberta, parece. E aí faltou grana para fechar a exclusividade da NFL. A Globo foi lá, viu a oportunidade e fez isso aí. Aparentemente a maioria dos jogos vão passar no Sport TV 2. E também tem uma diferenciação, né? Tipo, eles têm o GE mas nem todo mundo, pelo que o João estava me falando também, que ele apurou com as suas fontes, eles vão dividir bem. Tipo assim, o GE vai ter os seus narradores e comentaristas, Sport TV vai ter os seus narradores e comentaristas. Mesmo fazendo parte do Grupo Globo, eles não vão misturar, vamos dizer assim. A Globo tinha tentado trazer o Paulo Antunes, um nome que, assim, fatalmente não viria, porque ele... para quem não manja, ele mora lá em Miami. Então, assim, trabalha de home office e a Globo teve problemas, assim, teve restrições em deixar a galera trabalhar home office na época da pandemia, por exemplo. Tal. Então, assim, E depois ainda apuraram que ele ganha em dólar. O contrato dele é mais ligado à matriz americana lá. Então, assim, fazia realmente nenhum sentido ele vir. E aí eles assinaram com o Kurt, que muito show, assim. Eu sempre falo que hoje eu não acompanho mais tanto os outros. Acho ele um baita comentarista, cara que manja muito. Hoje eu não acompanho a mesma quantidade dos materiais dele que eu acompanhava antes. Porque acho que algumas coisas ele passou um pouquinho, mas. E tem os livros dele do Mundial Futebol Americano. As lives dele ajudaram pra caramba. O podcast ajudou pra caramba. As coisas que ele indicava no podcast ajudaram pra caramba. Por exemplo, eu conheci o On The Clock, que eu tive a chance de trabalhar lá por eles. Por ele falando, acompanhei, comecei a gostar de falar de futebol. Então, assim, foi uma porta de entrada muito, muito grande. Então, muito massa que ele tenha conseguido isso. Só não gostei. Sim, eu vou ter que comentar ele.
Só não gostei porque o vídeo dele de saída. Agora que ele tá na Globo, ele deveria fazer um cursinho ali do Wolf Maia de atores. Ele meio que tenta chorar o vídeo todo, só que ela não vem. Então, não querendo tirar a emoção, mas muito bacana isso. O EV deve voltar a narrar também, que é um nome marcante. Hoje eles assinaram com o Paulo Mancha, né? Para quem também assistia de pouco, ele também era comentarista da NFL há um tempo. Basicamente, ao mesmo tempo que o Romulo Mendonça também era narrador, eles saíram em tempos parecidos. Saiu até meio obrigado da ESPN também. E aí hoje anunciaram o Mancha, que é um cara que manja muito de história da NFL. Eu não acho, sendo bem honesto, eu não acho ele um super em análise tática, assim. Mas ele manja muito de história da NFL. Também tem o livro dele lá, o Guerreiros da NFL, que ele sempre bem sempre falava nas transmissões. Só tem um colega dele que não gosta, um colega novo aí dele que não gosta muito desse livro, não, né? Para quem não sabe, obviamente iam trazer essa polêmica, né? Eu vou como é que chama? Desafiar o João aí para colocar essa imagem aí na edição do livro do Mancha. O Mancha tem esse. Não, acho que não foi nem o livro Guerreiros da NFL, porque o Guerreiros da NFL ele fez com o Eduardo Zolim. Acho que é algum outro que ele já tinha escrito antes. E ele manda uma dedicatória pro Kurt. E, tipo, anos depois acharam esse livro do Kurt com a dedicatória lá do tipo de Paulo Mancha pro Kurt. No sebo, né? No sebo. Então sempre virou uma piada, tinha parado porque o Mancha não estava trabalhando mais na ESPN. Mas agora, com certeza, quando os dois tiverem juntos, já começou hoje, né? E aí vão voltar de novo, porque a gente vai ter que falando sobre a questão da Globo assumir, né, e tal. Tem muita gente que ficou com o pé atrás aí, mas eu acho que primeiro tem que ver, né, qual que é, para depois você falar. Você não pode já criar um preconceito. Eu me acostumei muito com a ESPN, por exemplo. Eu gostava muito do Everaldo Marques, que teve que sair. A gente vai se acostumando. O Nardini fez um excelente trabalho. O Kurt vai ganhar muito espaço lá. Provavelmente ele é o comentarista principal. Provavelmente não é o comentarista principal. Então a Globo deve tentar fazer algo semelhante ao League, né? O ESPN League lá. E ele deve. Parece que eu vi que parece que vai ser depois do Fantástico, né? Um programa na Globo mesmo, falando de NFL. Então é massa porque tipo, isso é um marco pro esporte, né? Que vem crescendo muito. A gente, tipo, hoje em dia você não vai encontrar gente que é todo mundo que gosta de futebol americano, mas hoje já é bem menos, as pessoas vão achar bem menos estranho do que achavam 5 anos atrás, por exemplo. Isso aí com certeza vai ajudar os Seahawks. Torcer para os Seahawks fazerem, vai ajudar o futebol americano, né? Torcer para os Seahawks fazerem uma temporada boa, porque aí vai ganhar mais uma gama de torcedores. Torcedores aí, E que mais que eu queria falar? Eu tô com a lista aqui do que cada um ficou, porque minha única ressalva era essa. Pra mim pouco importa pra qual outra emissora foi, né? Assim, pra mim não faz muita diferença. O que faz é que assim, seria legal se eles tivessem conseguido aumentar a quantidade de jogos, né? Tipo, como já foi no Campeonato Brasileiro, tinha uma época que passava jogo no SBT há muito tempo. SBT, Band, Record e Globo. Então muitas vezes você tinha a chance de assistir 3, 4 jogos diferentes no domingo. Então assim, não é seu time que está assistindo, que está jogando, você vai lá e muda. Então seria legal que a gente aumentasse a quantidade de jogos, né? Mas não foi o que aconteceu. A divisão ficou da seguinte forma. A Globo pegou o Thursday Night Football, inclusive é a estreia, né, da temporada, Dallas e Eagles. Pegou o Sunday Night Football, né, que é o jogo do domingo, o jogo do horário nobre de domingo. 2 jogos na tarde do domingo. Então aquele jogo que é de 2 e 5, que depois já virar de 3 e 6, né?
vai ficar com um em cada horário e a ESPN vai ficar com um em cada horário. Pegou os jogos do Thanksgiving, que são que é bem importante, né? São aqueles 3 jogos. 3 jogos. Os playoffs da NFC e o Super Bowl vai ficar alternando. Então, esse ano vai ser na Globo, ano que vem vai ser na ESPN. A ESPN ficou com o Monday Night, dois jogos também da domingo à tarde, os playoffs da AFC, isso que eu achei mais bizarro, um vai ficar com os jogos da NFC e como é que chama? Outros da NFC, então, se Deus quiser, vamos ver o Seahawks nos playoffs pela Globo, né? A Netflix mantém os 2 jogos de Natal e a DAZN, que é o Game Pass, né? Você consegue assistir todos os jogos, né? Alguns com narração em português, inclusive. E o NFL Red Zone também ficou lá. Ficou também uma dúvida dos jogos internacionais, que a Cazé TV estava com um anúncio, mas não era tão exclusivo, então vamos ver ainda como fazer. E, na verdade, a Globo estava como sozinha no jogo do São Paulo Game, né? O jogo da próxima sexta-feira, Kansas City Chargers. Mas hoje, no dia que a gente está gravando, a ESPN anunciou que vai transmitir esse jogo também. Então, vai dar para ver nos 2. É isso aí, bom que vai ter opção para a gente poder acompanhar aí. Eu acho muito bom, acho que a ideia de passar a NFL na Globo, não na Globo diretamente, né, mas no Grupo Globo, acho super interessante porque populariza o esporte, né? Querendo ou não, o Globo é o maior grupo de mídia do Brasil, disparado, tem um alcance enorme. Então, acho que isso ajuda muito a popularizar o esporte, trazer mais gente para aqui para assistir NFL. E quando o esporte cresce, é bom para todo mundo, né? É bom para a gente que está torcendo, é bom para a gente que está assistindo. Tem mais lugar para mais opções para ver, mais conteúdo mesmo. Então, isso vai ser muito bom. Vamos aguardar aí. Oi? Voltou. Isso deve também incentivar outras páginas, né, a criarem mais conteúdo. Sem falta modéstia, né? Nós fazemos um grande trabalho aí no Seahawks, né? Assim, um dos sites que mais tem material sobre uma franquia sozinha, né, na NFL. Então, essa questão da Globo, a ideia de aumentar ainda mais a motivação de outras pessoas fazerem isso. Então, isso é bacana porque o esporte vai crescer. Então, realmente ansioso para ver, por exemplo, o Everaldo Marques de volta narrando, né? E esqueci de dizer, o João fez uma arte lá que ele vai fazer todas as semanas para você não ficar perdido com todas as transmissões. Então, tem lá, jogo tal vai passar na Globo de tal hora, outro jogo vai passar na Sport TV, na ESPN. Então tem a agenda lá para você montar, ver qual jogo você vai assistir. Inclusive, temos Seahawks, né? Na semana 1. Vai passar na Globo. Seahawks e 49ers. Jogo que a gente vai falar logo. A gente vai só passar por mais um tema aqui antes. E é isto. Então, assim, dê uma olhada sempre na nossa página aí. Logo no começo da semana a gente vai estar lançando essa arte, mostrando que o jogo vai passar, né? Como falei, esse aí, o jogo das 5 horas vai passar na Sport TV, com o Luiz Felipe Prota narrando e o Paulo Mancha como comentarista. Espero que tragam sorte aí pro Seahawks. E é isso, então bacana, vamos ver aí. Essa semana, como disse, já tem lá o calendário, mas vai ter jogo na quinta, jogo na sexta
né, e a rodada normal do domingo. É isso aí, sensacional. Então vamos falar aí de um assunto pra gente, nessa reta final aí do programa, mais dois tópicos aqui. Primeiro, o assunto mais quente da última semana, troca absurda aí de Micah Parsons saindo do Dallas Cowboys indo para o Green Bay Packers, saindo por duas escolhas de primeira rodada em 2026 e 27, mais o jogador, o Kenny Clark, defensive tackle dos Packers, e pô, um movimento que ninguém esperava, e ainda mais vindo do Jerry Jones, ou talvez a única pessoa que a gente podia esperar fosse do Jerry Jones, né? Eu acho que não, porque teve um general manager que mandou 2 primeiras rodadas, uma terceira e um titular por um safety que jogou uma temporada só, né? Então, eu acho que essa troca fica... É porque, assim, tem aquela questão, né? Você não pode justificar um erro com o outro, né? Então, assim, você não pode dizer que porque o John Schneider foi imbecil de fazer essa troca, que, assim, a gente não vai mentir aqui, mas se você pegar todos os vídeos de análise, eu sempre falei, a troca foi cara. Ele tinha as questões dele, e aí de dizer que quando era aquele ano da Covid, né? Então, o draft vai ser menos valorizado esse ano e tal. Arriscou e não deu certo. Mas, assim, foi uma troca cara e que com o passar dos anos só foi piorando, né? Assim, o valor da troca. E aí eles meio que trocam por um valor menor. Claro que o Kenny Clark não é o Bradley McDougall, né? Mas também era um veterano. Ele vem caindo um pouco de produção nos últimos anos, como pass rusher, por exemplo. Ele tem um contrato bem grande. Inclusive os Packers, se eu não estiver enganado, acho que vai em 2 anos pagar algo em torno de 16 milhões para ele estar jogando pelos Cowboys. Mas ainda assim foram 2 primeiras rodadas. Nada mais do que isso. Por uma posição de elite. E além de ser uma posição de elite, foi um dos melhores jogadores da liga do lado defensivo da bola. Então, eu achava até que essa troca fosse mais perto do valor do Russell Wilson, né? Eu sei que a liga é a liga de quarterbacks, então o quarterback sempre vai ser mais caro, mas eu achei que essa troca fosse ser um pouco mais próxima, né? Para quem não lembra, o Russell Wilson foram 2 primeiras rodadas, 2 segundas e 3 jogadores. Eram 3 bagres? Eram 3 bagres, mas foram 3 jogadores, né? O Noah Fant e o Shelby Harris eram titulares lá. O Noah Fant foi titular aqui também, o Shelby Harris também, só o Drew Lock que já chegou com o status de reserva mesmo. Mas assim, em tese foi uma troca mais barata por um jogador que impacta muito mais. Eu tava falando com o João não acompanha tanto college assim, mas tipo, o Micah Parsons era inside linebacker, né? E aí, eu me lembro bem desse jogo, ele joga, os Cowboys vão jogar contra os Bucks. Se eu não estiver enganado, foi o jogo de estreia do Brady contra a camisa dos Bucks. E aí tem alguma lesão que eu não me lembro se foi o DeMarcus Lawrence, mas aí o Parsons teve que jogar muitos snaps como edge. E arrebentou. Então, assim, ele virou um edge em quase tempo integral, mas que pode ali cobrir um running back numa rota mais longa, dropar numa zona. Então, assim, nas mãos de um coordenador criativo, pode render muito. E o coordenador dos Packers tem feito isso, tem feito o que a gente chama de pressão simulada, né? Que é o que deu tanto certo na mão do Mike Donald. Enche a linha ali de jogadores, e aí, na hora que acontece o snap, alguns dropam, alguns vão atrás do QB, e ninguém sabe, isso cria uma confusão na linha. Então, o Micah Parsons vai ajudar ainda mais ele a fazer isso. Não que, por exemplo, o Micah Parsons vai ficar dropando o tempo todo na marcação, porque é aquela coisa, você não... Eu até falei pro João isso, assim, senão o cara vira o Gabriel Jesus, né? E tipo assim, o Gabriel Jesus naquela Copa de 2018, né? Acho que é 2018 que a gente perdeu pra Bélgica. Ele foi o atacante que mais roubou bola, né? Mas foi o atacante que fez.
Quando o cara tem uma habilidade a mais, você usa em alguns momentos. É um diferencial. Não pode ser o básico. Né? Pra surpreender mesmo, né? Então, assim, cria uma super. Agora, se ele começar a dropar o tempo todo na marcação, ele tira você começa a tirar ele do melhor lugar dele, que tem sido o de Edge, né? Então, assim, uma troca cara. Inclusive, hoje, os Cowboys renovaram com o Darren Bland, cornerback, que liderou a NFL em retornos de interceptações. Foi queimado pelo DK Metcalf e o Geno Smith. Pagaram uma nota violenta nele e não pagaram o Mike Parsons. Então, assim, eu tinha falado pro Taveira, me lembrei agora, que o primeiro comentário que eu vi na troca era um cara assim dizendo: sou o torcedor dos Eagles. Precisamos contratar os melhores médicos do mundo para que o Jerry Jones viva para sempre. Então, assim, com esse veredito, né? Não pode ter sido boa coisa. E, assim, além de tudo, que eu acho mais bizarro é que, além de estar pagando o Prescott um salário caro, né? Ele muda, né, a configuração dos contenders do playoffs. Né? Os Packers já tinham um time forte, tá? Claro que precisavam de algumas peças, mas assim, adicionar o Micah Parsons no molho, assim, faz ele subir uns 5 degraus aí. Umas 5 posições para virar mais favorito, né? Assim, para chegar mais próximo de se tornar disputar essa NFC. Então é um grande diferencial. E assim, sendo bem honesto, do ponto de vista de draft, eu nunca digo totalmente porque draft é uma loteria, né? Mas assim, falo com tranquilidade. Para esse próximo draft, não tem ninguém nem perto do potencial que o Micah Parsons tinha vindo do draft. Né? Potencial atlético, a versatilidade, a força, a técnica. Então, assim, você não vai escolher o próximo Micah Parsons ano que vem. Muito provavelmente nem no outro ano, mas assim, o outro ano eu tô deixando um pouco incógnita, porque vai que aparece alguém do nada, mas assim. Então, você garantiu um jogador, pagou uma nota nele, pagou, mas assim, que eu sempre falo, e essa fala aí, se criarem um boneco meu, pode botar essa fala aí, velho. Caro jogador bom. Assim, jogador bom é caro mesmo, tem que pagar. Senão, se você quiser jogar com Pereba, joga com Pereba e economiza cap aí. Mas é isso aí, foi uma troca que realmente abalou aí as estruturas da NFL nessa última semana. Foi uma baita contratação aí para os Packers, porque assim é caro, igual você falou, mas uma posição que os Packers estavam precisando, né? Não tinha nenhum grande nome defensivo nesse time. Ofensivo também, até difícil falar num grande nome, mas precisava de uma estrela para esse time. E o Parsons chega com esse status de estrela mesmo. É um grande jogador, não tem histórico de lesão. É um cara que, assim, top da liga mesmo. Então, eleva muito. E é muito bizarro dessa vez essa coisa do Jerry Jones pagando o Prescott 2 vezes, sabe? Pagando um absurdo, pagando Ezekiel Elliott num ano que um contrato absurdo, que ele não jogou nada, e agora não pagar por um cara que é um monstro, super jovem também, né? Tá com 25 anos, tem muita carreira pela frente, e abriu... Eu acho legal que alguém sempre pode mostrar que alguém pode ser mais burro do que você. Né? E, assim, os Bengals tentaram se complicar de todas as formas, né? Pareciam que que o título de pior GM da temporada ia pro GM dos Bengals, né? Pra quem não tá ligado, ele demorou para assinar com a escolha de primeira rodada por micharia, vamos dizer assim. Era uma questão só de garantir o draft. O dinheiro que você vai ganhar é tabelado. Então, assim, eu não sei de cabeça, claro, mas vamos dizer assim: o primeiro ganha 30 milhões, o segundo ganha 25 milhões, e assim vai baixando. Mas é tabelado, o cara vai ganhar 30 milhões. O que se define são as garantias desse dinheiro. Tá, desses 30 milhões você vai ganhar, 25 você é garantido. Então.
Então, assim, eles estavam discutindo por uma mixaria na questão das garantias. Inclusive, me lembrou uma coisa, não sei se tu sabia dessa, tá vendo? Eu puxei do meu arquivo de memórias, que às vezes me engana, às vezes não. Mas o Marcos Mariota, né? Ele gosta de surfar, né? Ou gostava, pelo menos. E isso foi uma questão no contrato dele. Porque eu acho que colocaram uma cláusula que ele não podia surfar, porque era arriscado, né? Assim, você pode cortar uma mão, cortar um pé no coral e tal. Mesmo que não seja uma lesão grave, vai atrapalhar um pouco, né? Então, às vezes, tem uma questão. E no caso dos Bengals, nem era isso, era uma mixaria. E depois não quiseram pagar também o Trey Hendrickson, um cara que eu não me canso de dizer. Quando eu vou olhar o stats do cara, 35 sacks nos últimos 2 anos. Assim, que não faz sentido algum. E aí eles também, semana passada, reestruturaram o contrato dele e o Hendrickson vai ganhar uma grana e poder ser free agent no final do ano. Então meio que ajudou todos os dois casos. E aí parecia que ele ia ser o cara mais burro do bonde, né? Mas aí o Jerry Jones fez: não, 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 não. Hoje não, hoje não. Hoje sou eu. Inclusive, tá vendo? Tem aquela história que fala que todo dia sai um esperto e um malandro de casa. Um burro e um malandro de casa, né? Um burro e um esperto, dependendo do que você. Se for carioca, diz que é malandro. Um burro e um esperto de casa. Quando eu sei que o Jerry Jones sai de casa, eu já saio tranquilo. Porque eu já sei que eu não vou ser o burro. Não tem. Exatamente. Sai com tranquilidade, porque já sabe que o papel do burro, o Jerry Jones vai. É, Muita gente é, também reclamou assim, do Seahawks não ter se metido, assim, vamos trocar. Eu acho que as situações são bem diferentes. Por exemplo, começando pelo quarterback, os Packers confiam muito mais no Jordan Love, né? O amor sempre vence, né? E estão dispostos, o contrato dele mostra isso, tal, o investimento. O Sam Darnold não foi um cara barato, mas assim, o contrato do Sam Darnold pode ser desfeito no final desse ano ou no final do próximo ano. Então assim, não mostra que os Seahawks acreditam nele, mas não de forma com depositaram todas as fichas nele, inclusive draftaram um quarterback, ok, não foi alto, foi na terceira rodada, mas draftaram um quarterback. Então assim, é um time que ainda precisa de reforço em outras partes para você fazer um splash desse. Ainda era uma grande oportunidade, sim, com certeza. Eu queria ter o Michael Parsons no meu time, né? E eu falei com o Taveira, né, na outra gravação, um negócio que eu sempre achei absurdo, que foi uma desculpa dos Packers também, né? Que assim, a gente tem errado na escolha da primeira rodada, né? Então, gastando a primeira rodada no cara que a gente realmente sabe que vai resolver. Você pegar aí o Lucas Van Ness, foi escolhido na primeira rodada, o Jordan Morgan, o Joshua Jackson, anos atrás, não foram caras que responderam. E assim, e outra coisa também é que no esquema do Mike McDonald, é claro que o Micah Parsons vai mudar o jogo de onde ele tiver. Pode ser até um técnico bagre aí que botar, o cara vai ser monstro. Mas o esquema do McDonald, eu acho que esquematicamente a importância maior são para os defensive tackles, a versatilidade e a explosão dos defensive tackles, do que para os edges. Ele, assim, como eu disse, um edge de elite vai funcionar, mas o esquema dele não precisa de um edge de elite, precisa muito mais de um defensive tackle de elite. E eles acertaram aí com o Leonard Williams, draftaram o Byron Murphy. Tanto que se você pegar os Ravens, né? O Jadeveon Clowney, eu acho que teve 8 sacks com ele, no ano que jogou com ele. O Kyle Van Noy teve 13 sacks e meio, alguma coisa assim. Foi um número absurdo para um cara que muita gente achava que ia se aposentar. Né? Então, assim, o esquema consegue inflar a produção desses edges. Né? Então, assim, é claro que eu gostaria de ter, mas também tem que lembrar, já que a gente também fala de momento de fofoca, né? Que o DeMarcus Lawrence e o Michael Parsons tretaram, né? Quando o DeMarcus Lawrence chegou lá, o cara perguntou: por que você veio pra Seattle? Porque eu quero ganhar. E aí o Michael Parsons ficou pistola porque ele falou isso e tal. Eu não me via fazendo isso nos Cowboys e tal. E aí o Michael Parsons ficou pistola, eles discutiram ainda no Twitter e tal. Então, querendo ou não, apesar do que o DeMarcus Lawrence depois defendeu o Michael Parsons nessa questão da saída, de como o Jerry Jones lidou, mas tinha esse esquema. Então, assim, eu entendo o Seahawks não ter colocado todas as fichas. Eu sei que a gente sempre vai
daqui a alguns anos vai tipo, se lamentar, tipo, a gente podia ter puxado o gatilho ali e tal. Mas é ainda entendível aí. Você vê o preço que foi pago, é muito alto, seria muito alto para um time igual o Seahawks, que não é um time para vencer agora, né? Assim, a gente acho que tem que ser Realista. talvez só o João mesmo aí para acreditar que a gente vai chegar no Super Bowl esse ano. Tem muitos buracos ainda. Então, acho que dar esse tiro aí, gastar toda a munição numa escolha, num jogador igual o Micah Parsons agora, para um time que não tem uma projeção de ganhar aí nos próximos, eu diria, os próximos 2 anos, pelo menos, é muito arriscado, né? A gente tem que reconstruir E, e vale lembrar para renovar, né? Muita gente jovem aí. muita O Seahawks gente. voltou a fazer drafts bons em 2022, né? Aí foram 10 anos basicamente de drafts horríveis, inclusive cobertos aqui pelo blog do Seahawks Brasil, Rapidas do Mar. Uma das melhores coisas das melhores experiências foi cobrir o draft. Foi muito bom. Principalmente quando eu não tinha que me preocupar com meu filho acordar de madrugada. Mas sempre muito bom. E aí fizeram drafts bons ali, o do Charles Cross, Abraham Lucas, Tariq Woolen, Kobe Bryant. Então vou renovar essa galera. Ano que vem já começa a outra classe, né? Derek Hall, a Charles Cross, que recebeu o 5º ano, né? E aí já vai ter que se preparar para o Devon Witherspoon. E porque até tem aquela questão, né? Assim, muitas vezes a galera fica, fulano de tal foi o quarterback mais bem pago da liga. Como pode? Esse cara não é melhor do que o, sei lá, que o Mahomes, do que o Lamar Jackson. Mas tem que saber que a NFL é assim. Quando chega a rodada, o cara da vez vai sempre pedir o mais, se ele tiver algum cacife para isso, ou perto do mais. Então, assim, por exemplo, eu imagino, assim, apesar de ter oscilado muito essas 2 últimas temporadas, eu imagino que o Tariq Woolen vai pedir uma nota. O Devon Witherspoon, quando for renovar, com certeza vai pedir uma nota. O Charles Cross deve pedir uma nota também. E assim, o Charles Cross, eu nem sou um cara que sou tão fã dele assim. Eu acho que ele ainda tá demorando ainda para virar na NFL, a expectativa que tinha dele. Mas se você pegar os bagres que assinaram por aí, o Dan Moore como left tackle, assim, o Charles Cross é craque perto desses caras. Então, assim, vai pedir uma nota grande. E aí, como o Taveira falou, assim, foi perfeito no que ele disse assim. Eu acho que você pode fazer essa troca quando você precisa de uma peça para meio que destoar, ou você tá bem perto disso. Então, como eu falei, para mim os Packers, quando fazem essa troca ali, o cavalinho, né, dos Packers sobe, né, ali já pegando da Globo aí, já fica bem mais próximo dos Eagles ali, que para mim são os reais contenders, né, desse ano. Então essa aí foi uma troca que realmente muda as coisas da NFL. É isso aí. E como já falamos aí, né? NFL volta logo essa semana aí. Aqui hoje a gente tá gravando dia 1º de setembro e setembro chegou. Quinta-feira já tem o primeiro jogo da temporada. Começando aí Cowboys e Eagles. Clássico já na primeira rodada. Na sexta-feira temos o jogo, o NFL aqui no Brasil, né, com Chiefs e Chargers. E domingo temos 49ers e Seahawks lá no Lumen Field, abrindo a temporada, começando aí com um jogo complicado, jogo difícil aí contra os 49ers, clássico é clássico, né? E vice-versa, e vamos falar desse jogo aí, quais são as expectativas desse time, para esse time nesse primeiro jogo, o que a gente pode esperar, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo nosso, e quais surpresas que os 49ers podem aparecer. Hoje são os favoritos aí nas casas de aposta, mas acho que como é clássico, eles estão acostumados a perder do Seahawks. Vai ser um jogo bom aí.
Eu já me irritei porque, assim, eu discordo totalmente dos Seahawks não serem favoritos no jogo. E não favoritos por mais de um touchdown, né? Pra galera que não curte muito o site de aposta, né? Os 49ers são favoritos por 2,5 pontos. Ou seja, como se fosse um field goal de vantagem aí no placar. Eu acho que realmente vai ser um jogo equilibrado. Mas eu penso que o fato dos Seahawks estarem jogando em casa e os 49ers têm vários problemas de lesão, eu acho que se fosse para escolher um favorito, estaria mais próximo do Seahawks. Né? Isso me irrita porque eu sou o pessimista do grupo, né? Então estão me forçando a querer discutir isso aqui. Mas é um jogo muito importante, né? Sempre falo com o Taveiro, né? Eu acho que quando a NFL é ruim porque você joga de domingo e depois só no outro domingo, via de regra, né? Então quando você perde, vai ter que esperar a semana todinha matutando ali no que você fez ali, já quando você ganha, já o clima é outro, assim, quem lembra das análises que eu fiz ano passado, eu comentava de alguns problemas, principalmente na defesa, né, do Mike McDonald, mesmo quando ele estava invicto ali, começou 3-0, né? Mas eu falava assim, ó, tamo errado, mas melhor tá errado e tá ganhando, porque no final das contas, o Seahawks se classifica para os playoffs, por exemplo, não aparece um asterisco lá, não, esse time aqui jogou mal o jogo, ganhou na sorte. Não. Chegou lá, chegou, meu amigo. E por mais que sempre as maiores seeds, né, tem a maior chance de ganhar o Super Bowl, porque em tese foram os times mais regulares, quem tá ali tá pra jogar, tá pra jogo. É, Pode, como o Everaldo fala, né, quando tem bambu tem flecha, né? é. 2009, o Seahawks, ele vai para pós-temporada com campanha negativa. Não me recordo de outro time que Sete, foi. foi o primeiro time aí, 7-9. 7-9, né? Primeiro time aí, foi campeão da divisão, porque os outros times estavam a zica também. Foi aí, Ganhou, primeiro aqui, ano de Pete Carroll. ganhou no último jogo. É, ganhou no último jogo em cima dos Rams com Charlie, Jesus, Whitehurst pegando alguns snaps porque o Matt Hasselbeck se machucou durante o jogo e o Seahawks ainda conseguiu vencer aquele jogo contra os Rams que foi o que deu o título de divisão pra gente. É isso aí. E aí o Seahawks vai para pós-temporada, enfrenta quem? New Orleans Saints, de Drew Brees e companhia. E é o jogo fatídico, jogo do Beast Quake, né? Quake lá, que Marshall Lynch dá aquela arrancada absurda, faz um touchdown E maravilhoso e engraçado, ganha. engraçado, tá vendo? Antes dessa corrida do Marshall Lynch, a maior corrida de um Seahawks nos playoffs tinha sido de um fullback, o Max Strong, né, que é o maior fullback da história do time. Até aquele jogo, a maior corrida tinha sido de um fullback, e ele faz aquela corrida. Tem um documentário, tá vendo? Não sei se você já assistiu, acho que eu já mandei lá no grupo alguma vez. Eu acho que é Rain City Redemption. Ele pega toda a história do Pete Carroll no Seahawks até chegar naquele Super Bowl. E aí pega esse jogo e assim, o cara fez um trabalho fenomenal. Ele tem todas as matérias do que os programas que iam passando na ESPN, na NFL Network. Aí, por exemplo, nesse jogo os caras falam claramente assim: ah, não, isso aí é só. Os Saints já tem que estar pensando no próximo jogo, que era com os Bears. Já tem que estar pensando no próximo jogo. Vai passar o carro no Seahawks. O Seahawks está de figuração aqui e tal. Não tem, gostamos muito do Pete Carroll aí, a postura dele e tal, mas não, não vai pra frente não. Daí o Seahawks vence, né? Ele também pega do draft do Russell Wilson e do Bob Wagner, que ele escolheu péssimos jogadores, ele crava todo mundo que falou lá, essas coisas. Então quem tiver tempo depois no YouTube, vale a pena. Inclusive é um negócio tão bom que eu baixei, eu tenho ele no meu drive, porque se algum dia o YouTube decidir derrubar por algum direito autoral, dá pra assistir. Mas o momento como o Taveira falou, foi um negócio fora de série. E os Giants, eu acho que venceram também.
Não com campanha negativa, mas eu acho que eles eram a última seed, se eu não estiver enganado. Era a última seed, A última seed, O ano que eles venceram foi a última seed ganhando do time que estava invicto. Pronto, então assim, você tá dizendo, o time chegou ali, não tem essa questão, então o que importa é vencer. O que são as expectativas para esse jogo? Eu não fiz uma prévia específica de análise tática do que deu errado, do que deu certo, porque a gente não viu nada em tempo real. Alexandre, mas teve a Precision aí. Precision não conta. Precision não é NFL, é outro esporte. Por exemplo, a gente dominou os Chiefs na semana 2, naqueles 2 drives com os titulares, mas, por exemplo, os Eagles, os Chiefs não estavam com todos os titulares, né? Chris Jones não jogou naquele jogo, por exemplo, que faria uma grande diferença. Então, assim, você tem motivos para estar otimista, mas assim, não é algo que você pode cravar. Então eu gosto de esperar os primeiros jogos acontecerem para a gente fazer uma análise. Então, próximo programa já vai ter mais coisas de como a gente jogou, né, contra os 49ers. Mas agora eu acho a NFL muito imponderável. O próprio Sandarnold, né? O J.J. McCarthy machuca, o Sandarnold assume a fama de burst que ele tem, com razão. Não, acabou a vida dos Vikings, né? E os Vikings conseguem chegar nos playoffs, brigam pela divisão norte. Se eu não tiver enganado aí, espero que nenhum torcedor dos Vikings ou algum fã dos Vikings me mate, mas eu tenho quase certeza que foi a temporada que os Vikings mais têm vitórias na sua história. E ninguém esperava isso. Então, NFL é isso. Ninguém espera. Ou, por exemplo, algum time que começa inapelavelmente muito bom, chega no final do ano ninguém lembra. Vide Arizona Cardinals. Todo ano promete e nunca chega lá. Inclusive falamos no final mas já tá assim. Aí. É isso que eu posso falar, era essa informação que eu ia trazer. 5 anos aí sem perder nos playoffs, usando a estratégia boa que é não chegar nos playoffs. Então, parabéns, Arizona Cardinals aí. Não tem como ser eliminado. E num mundo em que todo mundo fala de planejamento, né, de se antecipar, de estar na vanguarda, ele já é a vanguarda do sofrimento, né? Então, ele impede que o seu torcedor veja o seu torcedor chorando ali em janeiro, em fevereiro, e vai logo e elimina ali já na metade da temporada, depois que o combustível acaba, né? A gasosa acaba ali. O arranque acaba. Então, assim, eu acho que as coisas mudam muito. Mas o que a gente pode falar desse jogo, na minha visão pelo menos, é que deve ser um jogo duro, porque é de divisão. Querendo ou não estamos mais nos tempos de Russell Wilson, que era o grande pai, né, dos 49ers. Sempre comento no grupo quando a galera fala de Russell Wilson, assim, o Russell Wilson, no pior ano que ele jogou, quando ele machucou aquele dedo, venceu os 49ers as 2 vezes ainda. E aí o Geno Smith só tem uma vitória, né? Que era o que eu tava pensando, guardando pra falar, tá vendo? Pra que muitas vezes, às vezes a galera reclama, tipo, torcedor do Brasil torce pra NFL igual torce pra futebol. Futebol daqui da gente de campo, né? Então, quer que o técnico seja demitido logo, e não é assim, né? Então, beleza, realmente, não dá pra transferir. Mas, por exemplo, também não dá pra ter uns tipos de torcedores, e aí eu vou ficar aqui a denúncia. Tem uns caras que eu gostava muito de seguir, que era o C-Mike e o Matt F. Brown, 2 jornalistas muito bons, taticamente, mas os caras simplesmente parece que começaram a torcer para os Raiders e pararam de torcer para os Seahawks, porque o Geno Smith e o Pete Carroll estão lá. Então a maior da postagem dos caras é querendo comparar que o Sam Darnold vai fracassar, que o Geno Smith vai brilhar lá nos Raiders, que não sei o que. Tipo assim, eu não torço para time de ninguém, não, velho. Eu torço eu não torço para jogador nenhum, não. Eu torço pro meu time. Então, assim, pro Pete Carroll eu sou extremamente grato, né? Então, torço para que ele tenha sucesso lá, mas não ficar agorando o Mike McDonald, né? Porque eu queria porque eu gosto do Pete Carroll, né? Inclusive o Geno Smith é um dos caras que, assim, é uma persona não grata, né? Pra mim, porque o cara que saiu do Seahawks, o time que deu a chance para ele. Aí muita gente vai argumentar, mas não foi o John Schneider, foi o Pete Carroll, por isso que ele quis ir pra lá. Mas o time que realmente... Não, eu ia só falar que o Geno Smith,
Era pra tá aposentado se não fosse o Seahawks. Com certeza, ele não conseguiria lugar nem de reserva. Sim, depois ele teve alguns jogos bons na vida, aí levou um soco no maxilar, acabou com a carreira dele. Ele voltou, foi backup dos Giants, dos Chargers, até chegar nos Seahawks. O Seahawks deu a chance a ele, ele foi extremamente ingrato, assim, não gastou 2 linhas para agradecer, né, a chance que teve, o grande contrato que recebeu e o que proporcionou ele receber esse segundo outro contrato, que vai ser o último da carreira dele, que ele nunca conseguiria se não fossem os Seahawks. Então, se tem muita gente que reclama de torcedor querendo abrasileirar a NFL, né, pelo menos nesse ponto não tem, porque eu acho que a galera é muito mais pró-time do que pró-jogador, que para mim é o sensato a se fazer. Mas voltando aí pro Seahawks, né, o Mike McDonald tem um ano a mais instalando a defesa, então é um ano a mais com a defesa pegando mais jeito, com mais off-season para treinar. Tiveram algumas adições importantes no lado ofensivo, né? Então o ataque deve produzir mais, que eu acho que foi o grande problema. E é um negócio de forma até meio contrastante, né? Assim, o ataque deve ficar mais simples e por isso deve produzir mais. A gente deve correr mais para a bola, então tirar mais a pressão do Sam Darnold. A linha ofensiva teve bons avanços com o Gray Zabel, a chegada do Gray Zabel, né? O Abraham Lucas parece estar finalmente saudável. Então acho que esse jogo vai passar de o quanto pro Seahawks vencer, né? O quanto aquele jogo dos Chiefs, a dominância da OL naquele jogo, o quanto ela é traduzível para NFL, pro nível NFL, né? Será que como eu disse, para mim, na minha visão, que sou pessimista, né? Foi uma grande edição. Quando você assiste os reservas e vê que os reservas também conseguem imprimir pelo menos uma identidade de agressividade, de criar espaços, coisas que a nossa OL não fazia, é algo que a gente percebe que houve uma melhora, né? Então, assim, eu acho que vai passar muito por isso. Se a OL for bem, nosso jogo corrido entrar, temos grande chance desse jogo, tem grande chance. Existe uma campanha grande dos Seahawks voltar a ter aquele caldeirão lá no Lumen Field, né? E do lado do ataque dos Packers, dos 49ers, eles têm a lesão do Dominic Pune, que pode ser que não jogue. A gente está gravando hoje na segunda, né? Então não sabemos ainda os reportes. Mas o DeMarcus Robinson não vai jogar, o Brandon Ayuk não vai jogar, o Jawan Jennings tá pedindo uma grana absurda lá, uma grande autoestima, né? O cara queria ter uma autoestima do Jawan Jennings. O wide receiver 4 pedindo salário de wide receiver 2. Então o ataque dos 49ers deve ir muito pelo Christian McCaffrey, que é o jogo corrido, que ainda é um problema para a defesa do McDonald. Eu acho que o ponto mais fraco foi o jogo corrido. Tanto que quando ajustou o jogo corrido no ano passado foi quando a defesa ficou muito melhor, porque era realmente um grande problema. Então vamos ver como vai estar essa defesa. E também a marcação no meio do campo ali, porque com esses desfalques, quem deve receber muito passe é o George Kittle, né? E aí vai ser muito trabalho pro Ernest Jones e pro outro linebacker, que pode ser o Tyrese Knight ou não, mas o Tyrese Knight passou muito tempo machucado. Então acho que vai passar muito por aí. Eu tenho esperança do Seahawks vencer, mas eu acho que quem vencer esse jogo aí vai vencer por uma diferença muito pequena. Deve ser um jogo bem equilibrado, mas sem soar clubista, que eu acho que todo mundo sabe que eu não sou. Eu acho que se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Seahawks. Mais uma vez, assim, provavelmente uma vitória emocionante aí no último drive, uma interceptação aí em cima do Brock Purdy para matar o jogo. E assim, um disclaimer, tá? Não vai acontecer algo que eu previ em um dos textos. Não teremos lei do ex com o Trey Brown interceptando o Sam Darnold, porque o Trey Brown fez o que ele mais soube fazer na NFL, que é se machucar. Depois de fazer se machucar. E ele já tá na IR, então não vai jogar esse jogo.
Do lado do Seahawks, a gente tem o Eric Sauber e o Chai Surratt, que já jogaram dos 49ers. Chai Surratt nem deve jogar esse jogo, ou só times especiais. Mas quem sabe o Eric Sauber aparece aí, marca 2 touchdowns pela primeira vez na vida dele. E dá essa vitória pra gente. É isso aí. Então, fizemos, como diria Anthony Curti, fizemos todo o estrago que podíamos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse primeiro Quarta para 2 aqui. Podcast hoje ele deve sair, tá saindo na sexta aí, então deve ter, ao longo da semana vocês podem ter ouvido novas notícias. Semana que vem a gente O João, volta aqui. o João é autoritário, então o João que vai decidir aí quando é que ele vai sair. O João é o Boninho, né? O Boni, na verdade. Aqui do Rapinas TV. Ele vai decidir quando vai sair exatamente. Ele vai decidir pra gente. E aí pode ser que na semana que vem tenha um novo horário, mas o João tá pensando em manter na sexta, então vamos ver como vai fazer aí. É isso aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Até semana que vem e Go Hawks! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!